Primeiro, eu preciso agradecer ao nosso querido amigo juiz Marcos Porto, titular de qual vara desse Marcos? Da nona vara, né? E diretor deste fórum, né? Fórum de Campinas, que gentilmente nos cedeu esse espaço para a realização deste evento hoje. E espero que, enfim, ele seja o início de um debate que é muito importante e urgente, né? A questão da migração ou não para o FUNPRESP-JUDE. Eu sei que tem muitos colegas que estão angustiados com essa questão, e espero que o debate que vai começar com os nossos queridos Guilherme e Marcos contribua para essa decisão, né? E, bom, a gente vai começar com o quê? Com o Guilherme, né? Embora o Guilherme dispense apresentações, eu preciso, né, dizer que Guilherme, brevemente... olha só o tamanho. Não, né? Atualmente o nosso querido presidente da ANAMATRA e juiz titular da vara de Taubaté. Qual? Da primeira de Taubaté. E professor, né? Não. E professor na Faculdade de Direito da USP. Brevemente, né? Dito isso, passo a palavra para ele sem delongas, porque já estamos com alguns minutinhos de atraso e eu sei que ele tem muita coisa para dizer a todos vocês. Fico muito feliz, né? E convidem-me mais, porque acho que é meu dever, na verdade, vir à 15ª, porque se eu estou onde eu estou por conta da 15ª. Ninguém chega à ANAMATRA sozinho, chega representando uma região e eu tenho o orgulho, a satisfação de representar a 15ª. Portanto, chamem sempre, que eu venho sempre. Bom, me falaram que eu tenho 1 hora? Menos? 45, então, vamos lá. Assim, vou fazer da maneira mais informal possível, mas basicamente essa apresentação que eu tenho feito, né? Quando eu tenho mais tempo, obrigado, viu, Kleber? Quando eu tenho mais tempo, eu faço com mais detalhes, com menos tempo é mais ou menos essa disposição. Tenho falado em muitas escolas judiciais, inclusive sobre isso. É claro que os colegas mais novos têm o seu interesse, afinal já estão neste regime, mas sobretudo os colegas que estão no regime de média e no regime de paridade e integralidade têm agora, neste momento, uma grande curiosidade, um grande interesse, porque nós estamos aí, né, na iminência de uma data fatal para a migração. Então, eu já começo respondendo que talvez todo mundo queira me perguntar: devo migrar? E eu respondo: não sei, porque essa é uma resposta muito pessoal. E aí eu digo a vocês que eu tenho circulado tanto por aí que eu não fiz o meu dever de casa. Eu ainda não sei de quanto será o meu benefício especial. Mas é importante analisarem isto, né? O que eu vou dar aqui são ideias gerais do que seria este regime e tendencialmente a quem pode interessar mais a migração e a quem pode interessar menos a migração. Mas isso depende muito da condição de cada um. E é uma decisão muito pessoal. É como perguntar, bom, devo investir em quê? Depende do seu perfil. Se você gosta de emoções mais fortes, um caminho. Se você não gosta de emoções tão fortes, outro caminho, né? Eu posso responder por mim. Eu hoje não tenho intenção de migrar. Mas como eu disse, talvez eu não seja sequer um bom exemplo, porque eu ainda não fiz as simulações e eu estou lhes dizendo que não é a minha decisão definitiva. Eu preciso dizer isto porque, afinal, a ANAMATRA ajuizou uma ADI. Nós consideramos que este regime, a rigor, é inconstitucional, mas nós também cedemos pragmaticamente à realidade. A nossa primeira ADI, em face da emenda 20, e não haveria uma lei 12.618, que é a lei da FUNPRESP, se não houvesse uma emenda 20, que é quando começa esta convergência
entre regime próprio e regime geral, esta ADI da emenda 20 está há 9 anos com o ministro Gilmar Mendes sem apreciação de uma medida cautelar. Então, e agora nós temos uma data fatal, né, que pode definir a vida de muitos de nós. Então, a ANAMATRA passou a lidar com a realidade. Pragmaticamente, estamos falando da FUNPRESP-JUDE. Vou dizer mais disso, há uma aba na área interna do site da ANAMATRA em que vocês podem fazer as simulações. Estão lá todos os vídeos, todo o material que nós produzimos, vídeos, material em texto, mais o material da própria FUNPRESP-JUDE, que é para que cada um se oriente. E até já antecipo, também contratamos uma consultoria para um preço, ou por um preço diferenciado, afinal era o único sentido da nossa intervenção, que é com um advogado especialista em direito previdenciário e que está oferecendo essa consultoria. Acho que vocês receberam os comunicados, né? Ele agenda essa consultoria, faz à distância, né? E o compromisso dele é responder todas as dúvidas, inclusive talvez, diante da condição de cada um, ele possa mais adequadamente dizer individualmente, olha, em princípio pode ser interessante, ou em princípio não é interessante para você. Mas isto é algo que eu sugiro que verifiquem com o especialista. Casos pessoais, até para simulações, ele também faz e aí orienta melhor. Ele orienta, inclusive, para alternativas que não sejam a FUNPRESP-JUDE. A gente vai ver isto, mas pode-se perfeitamente optar pelo novo regime, em que vão receber basicamente o teto, a pensão teto do regime geral e o benefício especial, e não optar pela FUNPRESP-JUDE. E aí existe uma outra entidade, essa é uma entidade fechada de caráter privado, diferentemente da FUNPRESP-JUDE, que em tese tem caráter público, em tese, vamos ver isso, que é a JUSPREV. A AMATRA 15 é uma das fundadoras da JUSPREV. A JUSPREV é composta basicamente por juízes e membros do Ministério Público. Há um elemento que, para mim, torna desinteressante esta opção. O fato de que apenas na FUNPRESP-JUDE, até 8,5%, as entradas que fizerem terão a correspondente entrada da União. Mas há colegas que realmente estão preferindo fazer os próprios investimentos. E aí há outras alternativas. JUSPREV é uma delas, e este nosso advogado também conhece a JUSPREV. Ele se dedicou a este estudo exatamente porque é uma entidade de previdência fechada, composta essencialmente por juízes e membros do Ministério Público, e então ele também pode, inclusive, orientá-los até acerca desta opção. Então, o melhor para decisões pessoais são consultas pessoais, e aí nós temos essa consultoria à disposição também, não é nada caro, pelo contrário, e ele fica à disposição para esclarecimentos, tá? Parece que a Patrícia até pretende trazê-lo também, né? É um colega, enfim, ele é mestrando ou doutorando já pela USP? Ele já é doutor. Já é doutor, já defendeu. Então ele é doutor pela Universidade de São Paulo, foi meu aluno lá, e a especialidade dele é exatamente Direito Previdenciário. Bom, então o que eu vou fazer aqui é exatamente uma descrição geral do regime. Eu vou trazer para vocês um exemplo de como é que se calcula esse benefício especial, para que tenham uma ideia. Vou dizer a vocês o que está pendente a esse respeito, porque ontem mesmo em Sorocaba um colega me perguntava, bom, mas e se isso for julgado inconstitucional? Pode acontecer? Pode. Afinal, tem 3 ADIs ajuizadas. A gente, evidentemente, perde um pouco a expectativa, porque há 9 anos a primeira, nem a medida cautelar é apreciada e a prevenção é do mesmo ministro. Agora, há um detalhe, a ADI relativa à FUNPRESP-JUDE, por exemplo, está com o ministro Marco Aurélio, que também não apreciou a liminar. Mas já é uma outra visão. Marco Aurélio é, provavelmente, o mais enigmático dos ministros. Então, como dizem os gaúchos, tudo pode acontecer, inclusive nada. De modo que eu vou dar, então, esta pincelada geral. E aí, se quiserem, perguntem, mas
Casos pessoais eu posso até opinar, mas o ideal mesmo é que faça uma consultoria pessoal também. Bom, eu não sei qual é... Ontem eu percebi que alguns colegas já têm um bom conhecimento aí disso daí. É o caso aqui? Ou tem alguém que não sabe nada de FUNPRESP, Jude? Nada. Então eu vou do zero para cima, tá? Quem já sabe um pouco mais, talvez fique repetitivo. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Para alcançar todo mundo. Começar falando do que nos divide. Qual é a condição de cada um? Provavelmente nessa sala tem gente em cada uma dessas condições. Então, como é que está a Previdência Social da magistratura, né? O nosso plano de Seguridade Social após tantas mudanças. Basicamente, nós temos 3 estratos hoje na magistratura nacional, mas aqui dentro também há divisões, né? Eu posso ter, a depender do que entendam por regime previdenciário, 5 ou 6 regimes diferentes. Mas, de modo geral, eu faria esta divisão pelo critério mais importante, que é este: qual será a condição, não o cálculo, mas a condição do provento depois da aposentadoria. Quem ingressou até a emenda 41, portanto até 31 de dezembro de 2003, é o meu caso, ingressou no serviço público, tem integralidade com paridade. Aqui já começam as discussões. Sim, mas e quem ingressou? Provavelmente não é o caso aqui, mas é só para dizer. E quem ingressou no serviço público no município? Foi funcionário do município de São Paulo e aí, sem solução de continuidade, se tornou juiz do trabalho. Mas ingressou, vamos imaginar, em maio de 2003, no município de São Paulo, como procurador, e depois, somente em março de 2004, ingressou na Justiça do Trabalho. Ingressou, portanto, no serviço público da União. Está neste regime? E vale a mesma coisa para os outros. Esta é uma discussão, meus caros, que vai surgir nos tribunais. A nossa tese sempre foi a de que sim, porque a Constituição não distinguiu entre as esferas da federação ao dizer desta condição de ter ingressado no serviço público antes de 31 de dezembro. Mas essa discussão já surge. Por exemplo, a FUNPRESP-ESE, de início, estava entendendo que esta condição valeria para serviço público da União. Ou seja, quem estivesse vindo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, não se enquadraria nessa condição. Especialmente para se saber ali se estaria ou não no terceiro regime. Já na FUNPRESP-JUDE, o próprio Conselho Consultivo opinou no sentido de se compreender que de fato está alcançado qualquer serviço público, em qualquer esfera da federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E isto iria ser, inclusive, apresentado ao Supremo Tribunal Federal para que fosse chancelada, digamos, uma tese administrativa nesse sentido. Acho que é a tese que vai prevalecer, mas estou antevendo, haverá alguma disputa nos tribunais a esse respeito, especialmente aqui no caso final, ou seja, vamos ver ali quem, por exemplo, ingressou no município antes de 14 de outubro, mas ingressou na União sem solução de continuidade depois de 14 de outubro. Já está no terceiro regime ou está no anterior, do da média? Aqui, sobretudo, vai surgir essa discussão. Nós entendemos que pouco importa a esfera da federação. Tá? De todo modo, esclarecida esta dúvida que vai surgir em algum momento, quem ingressou, então, antes de 31 de dezembro de 2003 tem um regime de paridade e integralidade. Um detalhe sobre a combinação da integralidade com a paridade, especialmente sobre a paridade. Vocês já devem ter percebido que, em alguma medida, isto é uma garantia de papel. Por quê? E por isso os colegas aposentados se enfurecem tanto quando percebem que a política remuneratória caminha para algum tipo de penduricalho, para utilizar essa expressão. Porque para eles, ou há revisão do subsídio, ou não há nada.
Então, esta garantia tão propalada, que tanto se espera, pela qual a ANAMAT e outras associações tanto lutaram, ela não significa nada se não houver revisão para os ativos. De modo que só é uma garantia na medida, ou só seria uma garantia plena, na medida em que o que está previsto lá no artigo 37, inciso 10, fosse atendido. Ou seja, na medida em que houvesse revisão anual, ou revisão geral anual. Como não há, esta garantia, na verdade, é uma garantia hipotética. É uma garantia que só se realiza na medida em que os ativos consigam algum reajuste. E este acaba sendo o principal ponto crítico para quem está neste primeiro regime, nesta primeira condição. E que acaba levando muitos a pensarem na migração. Eu já vou explicar também por quê. Bom, quem ingressou então no serviço público entre 1º de janeiro de 2004 e 13 de outubro de 2013 está em um outro regime, em uma outra condição. Estes já não têm mais esta integralidade. Estes receberão seus proventos de acordo com a média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Então, pensando no nosso caso, eu pego lá as contribuições de 11%, na verdade pego as remunerações, escalono estas remunerações, digamos, numa ordem decrescente, das maiores remunerações às menores. Esta régua, eu pego 80% da parte de cima da régua e faço uma média aritmética. E aí este é o valor do provento de aposentadoria. E aqui vejam o detalhe, o reajuste anual. Então, embora não haja aqui integralidade com paridade, o reajuste é anual, o que acaba sendo, nessa perspectiva, um ganho. Com a PEC 287, isto aqui mudaria para 100% do período. E provavelmente, depois das eleições, venha quem vier, seja da esquerda, seja da direita, esta conversa voltará e possivelmente este dispositivo de novo virá. Então, aqui em tese, sinalizam-se perdas. A não ser que eu tenha uma situação muito homogênea, e aí para quem ingressou na magistratura e vai se aposentar na magistratura tende a ser mais homogêneo, mas para quem veio de outras carreiras, você pegar 100% tende a sinalizar queda, porque evidentemente que você evolui para condições melhor remuneradas. De modo que quando eu pego os outros 20%, os 20% de baixo da régua, eu pego remunerações menores, isto joga a média para baixo. Então, a proposta da reforma é de que seja 100%, de que sejam 100% e já não 80% para o cálculo da média. E, finalmente, quem ingressou a partir de 14 de outubro de 2013 no serviço público, sempre com aquela discussão, né, quanto aos planos federativos, está neste terceiro regime. Aí é o seguinte, é o regime de convergência. Do regime próprio, esses colegas vão receber basicamente o teto do regime geral, nada mais. Hoje, mais ou menos R$ 5.500. É isso que eles recebem de provento de aposentadoria. E terão de utilizar, digamos, o sobejante para outras aplicações visando uma complementação dessa aposentadoria. O que a Emenda Constitucional 41 trouxe foi um modelo de previdência complementar de caráter público, que é esta Funpresp-Jude. E então, digamos que o pacote foi oferecido assim. O provento de aposentadoria vai até o teto do benefício de regime geral, portanto, hoje seriam mais ou menos R$ 5.500, e para mais o benefício complementar que virá dos aportes para a Funpresp-Jude.
Mas vejam que uma coisa não é atrelada à outra. Ou seja, pode-se então, para quem está nas duas condições anteriores, pode-se aderir, pode-se migrar para esse terceiro regime, e aí então recebe-se do regime próprio proventos de aposentadoria equivalentes ao teto do regime geral. Mas não há obrigatoriedade de se passar a recolher para a Funpresp-Jude, porque previdência complementar é sempre voluntária. Então é o que eu disse, né? Eu já ouvi colega dizendo, não, vou comprar imóveis, sei lá, vou comprar gado, vou para a Jusprev, vou... Tem outras opções, vou investir em ações. Recentemente eu ministrei uma palestra sobre reforma no Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho, CNPT, acho que eles chamam. E aí havia uma mesa, como houve no CONAMAT, sobre Funpresp-Jude e Previdência, etc. Eles levaram um colega lá, um procurador do trabalho, que aí é o que eu dizia, questão de perfil. Via-se claramente, era um colega assim, bem mais jovem, um colega disposto a arriscar. E a palestra dele foi no sentido de que se pode ganhar muito mais se migrar para o terceiro regime, mas não se optar pela Funpresp-Jude. E aí lá ele mostrou lá umas equações, digamos assim, uma distribuição do valor excedente, que geralmente nós contribuiríamos sobre a totalidade, com 11%, com propostas de aplicação. Carteiras mais conservadoras, ações. E aí ele mostrou uma projeção e disse, olha, basta acompanhar aqui e eu acho que no final eu terei um ganho muito maior do que eu teria pela Funpresp-Jude. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, primeiro, quem tem expertise para isso? Segundo, quem tem tempo para isso? Terceiro, quem tem estômago para isso? Mas dá. Pois é. Então, mas há quem queira arriscar. Então, veja, isso é só para dizer que para quem ingressou a partir de 14 de outubro, já está limitado nos proventos que serão depois pagos pelo regime próprio ao teto do regime geral. Quem paga é o regime próprio, mas ele vai pagar no máximo o equivalente ao teto do benefício no regime geral, que hoje aí são mais ou menos R$ 5.500. Aí vocês me perguntariam o seguinte, sim, mas e tudo aquilo se eu resolver migrar? Então eu ingressei antes de 14 de outubro, mas eu resolvo migrar. E tudo aquilo que antes disso eu recolhi sobre a totalidade da remuneração à base de 11%. Porque eu vou receber somente ali no teto do regime geral, mas eu recolhia muito mais do que isso. E aí? Eu vou poder vai ter portabilidade de tudo isto para o fundo que eventualmente eu queira formar na Funpresp-Jude ou em outro local? Não. E eu digo a vocês, acho que foi até sábia a decisão do governo, porque como é previdência complementar, o indivíduo pode optar por qualquer uma, inclusive por nenhuma. Aí no final ele ia levar para si mesmo. Não significaria nenhuma segurança previdenciária do ponto de vista coletivo. Então, qual foi a alternativa? Haverá para esses que aderirem um segundo benefício, que não serão os proventos de aposentadoria, mas um benefício que será calculado com base naquilo que se contribuiu até então, que é o tal do benefício especial. Então, quem ingressou a partir de 14 de outubro de 2013 já não tem opção, vai receber do regime próprio, no limite, o teto do regime geral. Hoje os tais R$ 5.500. E, quanto ao mais, ele investe como quiser. A alternativa que a emenda 41 apresentou e que a lei 12.618 regulamentou foi a Funpresp-Jude, que tem lá as suas vantagens, mas não é obrigatório. E ele não tem essa discussão anterior, porque ele já começa também recolhendo nesse limite.
Agora, para quem veio antes, então, e decidir aderir a este terceiro regime, este colega, em tese, vai ter no final 3 benefícios. Os proventos de aposentadoria, que para nós praticamente necessariamente serão ali no limite do regime geral, mas este benefício especial, estes 2 serão pagos pelo regime próprio. Então, o regime próprio pagará, para quem migrar, 2 benefícios: os proventos de aposentadoria até o limite do regime geral, e mais o benefício especial pelo cálculo que eu vou mostrar ali. E depois, se eventualmente resolver contribuir para a Funpresp-Jude, vai receber um terceiro benefício, aí da Funpresp-Jude, que é um benefício de previdência complementar. Aí teria esses 3 benefícios. Só que esse terceiro benefício é optativo. Poderá ter ou não. Como eu disse, com a PEC 287, a ideia é que a média passe a ser de 100% das remunerações. Muito bem. Só para falar um pouquinho mais da PEC. E aí me permitam dizer isto, tá? Pelo amor de Deus, não é proselitismo político, é só para a gente se precaver. E também é a minha visão de mundo, tá? Mas a tendência é esta. Estamos aí diante de eleições presidenciais. Quanto mais liberal for a agenda do eleito, provavelmente maiores serão as restrições ao nosso regime de previdência. É natural. Não estou nem fazendo juízo de valor. É natural. É um pensamento de enxugar o Estado menor, enxugar o Estado significa enxugar a previdência. Então, tende a haver uma reforma tanto mais drástica quanto mais liberal for o eleito. Se for aquele Flávio Rocha, será uma. Se for, sei lá, Marina Silva, será outra. Mas acho que venha de onde vier, da esquerda à direita, vão querer mexer nisso de novo. É apenas uma questão de tempo. Então é mais um aspecto que os colegas têm considerado. Bom, tudo bem, eu fico aqui em integralidade e paridade, mas toda hora mexem. É verdade. Nada nos blinda desde que o Supremo pacificou aquela jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico. Então nada nos blinda. O que eu já coloco também a reflexão é o seguinte: também nada nos blinda no terceiro regime, que inclusive aí é basicamente regulado por uma lei ordinária, não é nem texto constitucional. Então nada garante que as regras deste terceiro regime, da Funpresp-Jude particularmente, ficarão estáveis com o decorrer do tempo. Tudo no final envolve confiança ou, a depender do caso, eu vou brincar ali, até um ato de fé. Acreditar que vai dar certo. Bom, o que tem nesta PEC que pode voltar? Só para falar um pouquinho disso. Na última versão do relator, que era o deputado Arthur Maia, ele retirou o critério etário. Eu não sei se vocês se lembram, quando a PEC começou a tramitar, para quem estava lá naquele primeiro regime, tem integralidade e paridade, ele colocou um corte etário, que era discriminatório. Ou seja, a depender da sua idade, você teria ou não teria aquele direito. Nós falamos tanto isso na cabeça dele, que ele tirou esse corte etário, que pegava os homens com idade igual ou superior a 50 anos e as mulheres com idade igual ou superior a 45 anos, e colocou uma idade mínima de 65 anos, para assegurar esta condição de integralidade e paridade, sem distinção de gênero, né? De modo que ficaria o seguinte: era só a proposta, ainda vai ser discutida, evidentemente que nós vamos resistir, mas isso talvez volte. Em voltando significa o quê? Que eu, que ingressei ali até 2003, como nós vimos, eu mantenho a integralidade e paridade? Mantenho, desde que eu espere até 65 anos. Ah, mas e se eu já tiver todos os requisitos atendidos e não quiser esperar? Aí eu me aposento, mas pela regra da PEC, eu me aposento no regime de média. Então a ideia é esta: ok, então eu vou trazer a vocês segurança jurídica, vocês mantêm integralidade e paridade, desde que esperem
até esta idade aqui. Se não esperarem, porque já tem os requisitos, ok, se aposentam, mas aí no regime de média. Então é mais ou menos esta aí a escolha de Sofia que nos será apresentada se a coisa caminhar assim. Ali é, digamos, a abordagem que nós vamos fazer, não é? Que nós temos feito, inclusive em um eventual ataque constitucional. O acréscimo, por exemplo, para mim, e acho que para muitos de vocês, acaba sendo ali na casa de 10 anos. Depois façam as contas, mas para quem pelo menos está na minha faixa ali, do 8º até, sei lá, o 15º concurso, deve ser mais ou menos alguma coisa por aí. Eu me aposentaria hoje. Posso falar da minha vida? É o que vocês vão saber da minha vida. Eu comecei como militar, eu comecei cedo, comecei como cadete, aí então, o que? 16. Era para eu me aposentar muito cedo. Eu me aposentaria originalmente, se eu ficasse no serviço militar, provavelmente com 45 anos. Como eu saí, eu tinha a perspectiva de me aposentar com 49 anos. Aí veio a emenda 20. Primeira, aí eu fui para 51 anos, aí veio a emenda 41, aí eu fui para 60, a emenda 20 era do Fernando Henrique, a 41 já era do Lula, aí eu fui para 60, mas mesmo, ainda no governo do Lula teve a tal da PEC paralela, quem estava na época se lembra, que reunia tudo de bom que a gente tentou encaminhar. E aí transformou-se na emenda 47, que amenizou, exatamente, estabeleceu que mais ou menos quem passava do tempo de contribuição necessário em função das regras da emenda 41, ganhava o correspondente em idade, ia tendo um desconto, que a PEC inclusive mantém, mas aí não mantém a base de anos e mantém a base de dias, para quem vem de antes de 98, antes da emenda 20. Que era o meu caso, né? Eu comecei em 89, então eu caí para 55, hoje eu me aposentaria, portanto, com integralidade e paridade, com 55 anos. Com esta PEC eu perco 10 anos, se eu quiser manter essa condição eu vou para 65, não é pouco, né? Então é uma circunstância que realmente assusta. Bom, e além disso, evidentemente, só para dizer as outras condições que a PEC traz, o contribuinte precisará cumprir 30% do pedágio sobre o tempo de contribuição que resta para alcançar a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, 30 anos para mulheres, 35 para homens. Então é assim, no momento em que estiver em vigor este texto, eu vejo quanto falta de tempo de contribuição, não de idade, de tempo de contribuição, e aí coloco mais 30%. Né? E é claro, será preciso respeitar a nova idade mínima, que vai começar para as mulheres aos 53 e para os homens aos 55, e aumenta a partir de 2020. Aí tem uma tabelinha lá, a partir de 2020 vai aumentando, até chegar a 65. Ah, mas então não estou entendendo, é 65 ou é esse aí de baixo? É o de baixo para aposentar. Mas se eu atendo todos os requisitos aí de baixo, inclusive o pedágio no tempo de contribuição, e inclusive a nova idade mínima pela tabelinha, mas não cheguei a 65, eu me aposento, mas pela média. Senão eu tenho que esperar os 65. Tá bom? E aí eu dou um exemplo aqui, um homem de 52 anos vai precisar de mais 5, que precisa de mais 5 anos para completar 35 anos, vai ter de trabalhar 1 ano e meio a mais para se aposentar por tempo de contribuição, totalizando 6 anos e meio, que é o pedágio. Agora, um detalhe interessante aqui. A gente estava trabalhando lá em que sentido? E já tínhamos até um destaque de plenário para apresentar via PSDB. Né? A gente tem meio que evitado os partidos de esquerda, embora sejam aliados históricos, porque eles têm muitas vezes uma imensa resistência, e a depender do deputado, do senador, então você sabe que não anda mesmo. Então, estas coisas a gente tem que
tentado trabalhar ali com o centro-direita. Aqui era o Carlão Sampaio, a gente estava trabalhando com o Carlão Sampaio e com o Newton Leitão. E nós já estávamos ali em um bom entendimento com a liderança do PSDB, que basicamente iria propor o quê? Tirar esta idade mínima, tem mais coisas, mas a ideia básica seria tirar esta idade mínima para integralidade e paridade e aumentar aqui para 50% de pedágio, que fica melhor, né? E parece que eles aceitaram. Agora a gente tem que ver se isso vai caminhar ou não. É claro que sempre nós vamos tentar empurrar isso o mais possível, porque o quanto mais nós adiamos a discussão, mais colegas conseguem se aposentar pelas regras antigas, né? Mas em algum momento nós vamos ter que travar essa batalha no plenário. Tá bom? Então aqui é só para falar das maravilhas que virão. Oi. Mas aquela primeira opção fica melhor para quem? Fica melhor para quem está no IPTU. Que opção? Aquela que você falou que ela Ah, não, isso aqui... manter a idade e aumentar para 50% o pedágio. Isso Sim. para quem entrou antes de 2000. Sim, isso aí tudo é basicamente transição, ou seja, para quem quer manter integralidade e paridade. Mas, por exemplo, eu não tenho, porque eu sou daquela segunda opção. Você está na média. Eu estou na média. Isso aqui vai se aplicar para você de todo modo, mas como você já está na média, aquilo lá de cima não te preocupa. Então, mas aí se aumentar para 50% o pedágio, ainda. Você vai aí, veja, mas daí não é opção, eles vão te impor isso porque isso é necessário para o equilíbrio do sistema. E outra pergunta. Você vai ter que passar por isso de qualquer maneira. Aquele reajuste anual tem índice ou não? É um reajuste anual, tipo, do que eles quiserem, né? É IPCA, tem índice, tá? É o mesmo índice do regime geral, tá? Bom, vamos lá. Falar da Funpresp-Jude, só para a gente ter uma ideia do que é. Funpresp-Jude é uma fundação. É uma fundação que, pela emenda 41, deveria ter caráter público. Eu já vou até antecipar isto. O que é caráter público? A Constituição não disse o que é. O legislador ordinário, na Lei 12.618, e nós lutamos muito contra isso, mas o legislador ordinário diz o seguinte: caráter público é o seguinte, transparência nas contas, e realmente tem, está tudo na internet, é só olhar. Transparência nas contas, concurso público para o ingresso de pessoal e teto, sujeição ao teto de quem trabalha lá como funcionário da Funpresp. Embora sejam seletistas, portanto, na verdade, empregados, se submetem ao teto. Isto basta para caráter público? Nós achamos que não. Até a PUC faz concurso e tem transparência, né? Nem por isso tem caráter público. Então, nós sempre entendemos, e é o que nós defendíamos lá, acho que era o projeto de lei 2008, era alguma coisa assim. Nós sempre defendíamos que caráter público só haveria se entendesse que o Tesouro tivesse alguma responsabilidade caso o fundo de pensão não vingasse. Mas não houve como. Quem tocava isso na época era aquele deputado de Pernambuco, Silvio Costa. É um trator. E, de fato, tratorou todo mundo. De modo que não há nenhuma garantia do Tesouro com relação à Funpresp-Jude. Mas na previdência privada não tem? Oi? Nas previdências privadas não tem? Tem seguro e resseguro, né? Mas não tem? Do Tesouro, não. Não. O nosso regime tem. O nosso regime tem. Agora, na Lei 12.618, você não acha nenhum dispositivo que identifique esta responsabilidade. Então, a meu ver, o pressuposto constitucional do caráter público não foi atendido. Esta é uma das, enfim, um dos elementos, um dos fundamentos da ADI que foi apresentada. Deixa eu só falar essa tela e a gente discute um pouquinho isso. De todo modo, para quem interessa a Funpresp-Jude, como eu falei, em geral ela vai interessar mais para quem ingressou a partir de 14 de outubro de 2013. Por quê? Só para dizer isto. Porque foi quando a Funpresp-Jude foi regulamentada, né? A Constituição dizia que este regime se aplicaria desde que implementado
este fundo, né, ou esta entidade de previdência complementar de caráter público, ela foi efetivamente implementada, que é quando no Diário Oficial se publicou lá a portaria dizendo que está em funcionamento, nesta data. É por isso que esta data que é a escolhida. Não é? E aqui é uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabiam. Eu cheguei a vir aqui, em outros anos, acho que quando eu era diretor de prerrogativas, e cheguei a falar isto. O que vinha acontecendo era o seguinte: os colegas novos que ingressavam depois de 14 de outubro, simplesmente não aderiam a coisa alguma, porque digamos que era uma condição imediatamente mais cômoda, o líquido é maior, né? Já que o desconto passa a ser feito apenas naquele limite, mas aí não se preocupavam e não aderiam a coisa alguma. Quer dizer, é claro que uma escolha consciente tem que ser respeitada. Bom, não vou aderir porque eu vou investir na Bolsa de Valores, ok. Mas o fato é que simplesmente não se preocupavam. E aí a adesão era muito pequena. De modo que a partir de 5 de novembro de 2015, esta adesão à Funpresp-Jude passou a ser automática. Então os colegas, os servidores da União, e aqui no caso judiciário, que têm ingressado a partir desta data, eles desde logo já são automaticamente aderidos à Funpresp-Jude. E depois, se quiserem, eles saem. Vocês podem até dizer que isso é um pouco questionável, talvez seja mesmo, mas digamos, foi uma medida administrativa que se tomou, porque até por falta de tempo, por falta de interesse, por falta de discussão, os colegas estavam ficando à margem de qualquer proteção acima do teto do regime geral. Agora não, ingressam, o servidor do judiciário em geral ingressa e já está na Funpresp-Jude. Depois, quando ele for pensar com seus botões, se ele quiser sair, ele sai. Tá? Então, aí participará desse regime de previdência complementar, né? E quem ingressou antes dessa data, como eu disse, pode optar por migrar. Isto até 2018. Né? Então, nós vamos ver daqui a pouco. Há uma data limite que a lei estabeleceu, ela prorrogou esta data, e agora nós estamos na iminência da data fatal. Estamos até tentando trabalhar alternativas para isso. Quem aderir passa a se submeter ao teto do regime geral e renuncia às regras até então vigentes em caráter irretratável. Que benefícios tem na Funpresp-Jude? O que eles oferecem? Evidentemente, primeiro, a renda de aposentadoria complementar. Agora, atenção, que é por prazo certo, e quando os senhores contribuem, a contribuição é definida. Então, os senhores escolhem 3 faixas, podendo chegar ali até 8,5%. Mas o benefício, ali está errado, é indefinido. Os senhores só vão saber no final, ali está errado. A contribuição é definida, mas o benefício é indefinido. Os senhores não sabem desde o início. Vão saber de fato no final. Por que o prazo é certo? Porque, isso eu vou falar também, há uma expectativa, a partir de cálculos atuariais, uma expectativa de vida que é levada em consideração para o cálculo. E, digamos assim, é contrato. Então, vocês têm que morrer naquela data. Se vocês teimarem, não, eu devia morrer com 92 anos, mas eu vou viver até 100. Este benefício acaba e vocês passam a receber um outro benefício, que a gente vai falar lá, que é aquele lá, ó, renda por sobrevivência. O nome é ótimo, né? Chama-se renda por sobrevivência. Você não deveria estar vivo. Que aqui, meus caros, é pacta sunt servanda, é para morrer na hora certa. Se não morrer na hora certa, isto aqui sai, na verdade, de um fundo especial. É um fundo próprio que é formado para esses casos de quem insiste em viver além do que deve. Mas e quem morrer antes? O filho recebe? Não, quem morrer... Ah, não, mas isso eu vou falar. Recebe, isso, dá para herdar o que ficar no seu aporte ali. Né? Coisa que não dá no regime próprio, que é um ponto interessante também.
Mas quem morrer depois, a partir do momento em que deveria ter morrido e não morreu, tem uma queda do benefício que vai de 20, é verdade, que vai de 20% a 30%. E aí já não recebe mais do fundo que você amealhou, mas desse fundo especial, desse fundo de complementação que é formado, que também vai pagar a renda de pensão por morte e também vai pagar a renda de aposentadoria por invalidez, na diferença, porque aí nesse caso vão começar a receber antes. Ah, mas e se eu adoecer? Não é aposentadoria por invalidez, eu adoeci e aí tenho de me afastar. É claro que eu vou continuar recebendo ali o teto do regime geral, mas eu vou ficar, sei lá, 6 meses afastados. Eu não ganho nada mais do que isso, há também um benefício para isso lá na carta de benefício da Funpresp-Jude, que equivaleria aí a algo como um auxílio-doença. Não chega ao valor todo, mas também permite um aporte a mais para quem adoece. Então, o modelo da Funpresp-Jude mais ou menos tenta oferecer alternativas para aquilo que nós temos no regime próprio. Não são alternativas plenárias, digamos assim, mas são, de todo modo, alternativas que vão sempre respeitar esses cálculos atuariais. E temos um outro benefício, né, a questão do regime de tributação, né, a depender do gosto e da hipótese, pode ser progressivo ou regressivo. Acho que aí o Bárbara vai falar um pouquinho disso, né? E aí, enfim, faça a opção por um ou por outro, como até acontece também nos planos de previdência complementar privada. Eu, por exemplo, tenho um do Banco do Brasil, né, e uso a tributação regressiva. Diga, Lupato. Não tem outro? Tá. Queria sua opinião, você que está mais lá enfranhado lá dentro, porque na hora no final, o rapaz fez lá uma projeção para mim. Eu entrei em 95, todas as projeções que ele fez, com 14%, se subir, ele fala que tem que segurar lá para 18%. Se a ideia é liberal entrar aí, vai para 18%, se bobear. Quem foi que fez a simulação? O rapaz vai da Fonte Preta. O Edmilson? Tá, o Edmilson. Ele fez tudo lá e eu achei um pouco chocado. Assim, no meu caso, nenhuma delas valia a pena. No meu caso. Só que a primeira projeção que eu pedi para ele fazer foi aposentando com 60 anos. Tem coisa de. Amigo, mas 65 ponto final. Isso é batata. Então, aqui, até para a gente raciocinar em cima de tudo isso daí, né? Você também acha isso? Que quem quer que seja aqui, uma opinião sua. Você acha que vai ser 65 e acabou? O esforço do governo é esse, né? O que você acha? Você fala, opinião sua. Pô, é difícil, né? Porque eu vou estar do lado de lá, né? Eu tenho que dizer que eu vou vencer. Não, eu acho que a gente vai conseguir segurar isso. Veja, mesmo essa regra aí do Maia, do Arthur Maia, já foi uma regra. Não é 65 tascado ali, né? Você tem atenuações, né? Você, por exemplo, já poderá se aposentar antes pelo regime de média. Se for eventualmente alguém que começou na magistratura e vai terminar na magistratura, fazendo o cálculo, pode ser que se aposentar antes pelo regime de média não seja, afinal, tão ruim. Vocês estão percebendo? Eu não tenho esta conta, mas imagine o seguinte, faça a média lá, uma colega, faça a média lá dos 30 anos. E aí se chega a um valor muito próximo do subsídio atual, não exato, mais próximo, ela já pode se aposentar ou ela tem que esperar mais 10 anos. É de 80%? Oi? É de 80%? Sim, mas se for juiz, veja, vai pegar a parte de cima dos últimos anos por conta, 80%. Por conta do que os reajustes últimos, obviamente, aumentaram e deram um valor maior. Aí você atualiza isso, aí chega, bom, é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu tenho que esperar 10 anos para esperar integralidade e paridade. Aí ela olha e vê, bom, olha lá, a Matra, a JUFRV está conseguindo o quê? Em média, um reajuste a cada 3, 4 anos, com boa sorte 2 anos, que não recupera a inflação, e eu posso ficar pela média, tendo um reajuste anual.
essa colega não vai ter dúvida. Ela não vai esperar 10 anos. Ela não vai esperar 10 anos. Tá? Guilherme, Oi. na mesma linha aí do Pato, eu estava conversando com o Mauro, eu estava achando isso também, que quem puder aproveitar a média, vai quase, se você tiver um bom tempo na magistratura, vai Pois quase. é. Agora, e a complementação pelo FUNPRESP? É proporcional também? Se eu aposentar pela média, eu recebo o teto do regime próprio, mas o meu benefício... Mas se você se aposentar pela média, você não está no FUNPRESP. No FUNPRESP você vai se aposentar no teto do regime geral. A não ser que a sua média seja inferior a isso. Não vai ser. Mas eu migrei. Eu migro, vou receber o teto, mais o benefício especial. O benefício especial, quem paga não é a FUNPRESP, quem paga é o regime próprio. Isso tudo vai ser 80%, vamos dizer. Não é? De quanto vai ser o benefício especial? Não. Eu vou falar Se eu aqui. aposentar pela média, se eu não... Eu abri mão da paridade e integralidade. Então, Vai ser a média... deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você... Aqui tem aquele laser lá, não? Bom, pelo jeito não tem. Você está nesse primeiro aqui. Isso. A sua única opção de migração é para esse terceiro aqui. Perfeito. Você não pode migrar para a média. Não, mas se eu aposentar antes... Bom, mas isso se a PEC passar. Ah, tá. Se a PEC passar. Se a PEC passar, você vai ter uma opção. Espera, porque hoje você pode fruir dessa integralidade desde que você atenda aos requisitos atuais. Se a PEC passar, você tem que esperar 65 anos. Se você não esperar, aí não é que você opta, de certa maneira você opta, aí você cai para o regime de média. Isso, como você falou, como o seu caso é o meu também. Mas se você cair para o regime de média sem ter aderido ao terceiro regime, não tem benefício especial para você. Não, eu aderi ao terceiro regime. Tá. Mas eu aposento... Se você aderiu ao terceiro antes dos regime... 65. Mas eu aposento antes dos 65 anos. Tudo bem. Que nem ele falou, com 60. Eu, o Pato, você, muitos aqui. Tudo bem. Você... caiu pelo regime de média. Aí você não precisa dos 65. Não. Não. Vai aplicar 80%. Sim. Mas aí eu tenho o FUNPRESP. Então, mas vai aplicar 80% até do regime próprio, 80% até o limite do benefício do regime geral. A sua média vai dar mais do que isso. Então você vai necessariamente receber os 5.500 mais o benefício especial. Entendeu? Porque a sua média vai dar mais do que isso. E do FUNPRESP? Do FUNPRESP vai depender dos aportes que você fizer. Mas eu posso aposentar proporcional também. Pode. Você pode parar a qualquer momento. Tá? A gente vai dizer isso. Agora, você só vai ter, a gente vai falar isso, mas você só vai ter o benefício, aquele provento complementar. Ou então a possibilidade de portar para outro investimento o que você amealhou. Ou ainda a possibilidade de sacar se você esperar até o final. Pelas regras do FUNPRESP, você tem que esperar se aposentar. Não é como um Brasil Prévio que você tira a qualquer hora. Tá? Então, ó, isso aqui nós vimos, como eu disse para vocês, o FUNPRESP Júnior é uma fundação, está lá no artigo 4º da 12.618, há lá os patrocinadores, né? No nosso caso, União, a autarquia e as fundações públicas, há o participante, é o servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive do Poder Judiciário, do Ministério Público. O Ministério Público ficou com a FUNPRESP Júnior e também do Tribunal de Contas, desde que adiram, né? Não é obrigatória a adesão sequer para quem está no terceiro regime. E tem o participante assistido. Este é aquele que vai ser beneficiário do gozo do benefício de prestação continuada, ou o próprio participante já na condição de beneficiário, né? Se ele recebe o benefício, ele já é participante assistido. Enquanto ele não recebe, é só participante. Há um outro dado interessante. Hoje, neste momento, na FUNPRESP Júnior, para os aportes que se faça ali àquele fundo, há apenas taxa de carregamento em cada contribuição realizada. E nas contribuições facultativas, quer dizer, bom, 8,5%, mas eu quero aportar 11%, que é o que eu tinha descontado antes no regime próprio. Então, eu quero aportar mais do que a última faixa. Aí eu estou falando em uma contribuição facultativa. Aí já não tem sequer taxa de carregamento. E não tem taxa de administração.
tá? No caso da FUNPRESP-JUDE, as propostas de aprovação do estatuto, que já foi a adesão de novos patrocinadores e a instituição de planos, inclusive de novos planos com novos benefícios, devem sempre estar acompanhadas de manifestação favorável do STF, o que não deixa de ser uma garantia para nós também. Há sempre um olhar ali administrativo do STF. As polêmicas ou as críticas, já falei de algumas. Refiro aqui a nossa ADI, a 4885, ingressamos juntamente com a AMB, na época, que questiona, primeiro, a constitucionalidade deste terceiro regime, e segundo, a constitucionalidade de várias passagens da própria Lei 12.618. Questionamos, por exemplo, se, sendo um fundo de previdência complementar de caráter público para servidores públicos, especialmente no nosso caso, para magistrados, se não deveria ser em lei complementar, na linha do artigo 93 caput, e não por lei ordinária. Então questionamos isso lá. Questionamos também, como eu disse a vocês, o caráter constitucional público que se exige, porque o que nós temos é aquilo: teto remuneratório para quem trabalha lá, acesso por concursos, transparência de contas e responsabilidade patrimonial. Não está clara na lei. A participação das associações não existe nos termos da lei e nós achamos que isto é um ponto de fragilidade. Achamos que as associações deveriam ter alguma participação, pelo menos no âmbito do Conselho Fiscal. Não tem participação. Quem compõe o Conselho Fiscal, basicamente, são as carreiras de fiscalização, Ministério Público. E um outro argumento, só para dizer a vocês, que nós utilizamos, é que para a votação da emenda 41, que deu origem à Lei 12.618, o Parlamento sequer teve isenção, porque toda a prova lá da ação penal 470, né, que era do mensalão, dizia que o mensalão iniciou-se basicamente para a votação da emenda 41. Então, o raciocínio que se desenvolve lá é o seguinte: um juiz que julga mediante peita, né, mediante suborno, produz um ato jurídico nulo, tanto é que cabe até rescisória. E uma lei votada mediante peita, mediante suborno? É um argumento que não vai colar. Mas nós fizemos questão de apontar para talvez reforçar os outros. Por isso, a AJUF não quis ingressar conosco. A AJUF achou que este argumento poderia comprometer outros aspectos interessantes, por exemplo, aos juízes que atuam em juizados especiais federais. Eu nunca entendi por quê, mas não aderiram por conta deste quarto argumento aí. Bom, provavelmente. E o que mais nós fizemos, e aí eu passo para o benefício especial e a gente acaba aqui. Olha, a gente montou, só para dar essa satisfação para vocês, a gente montou no âmbito da ANAMAT uma comissão para a reforma, especialmente para a PEC, que ainda está em atividade. Quando a PEC voltar, nós teremos lá já um material acumulado. Montamos também com as outras entidades, especialmente com a AMB e com a AJUF, uma comissão de assuntos previdenciários, que produziu muito material para esse dia a dia no Congresso, né? E depois estendemos, inclusive, fizemos várias reuniões na AMATRA com outras entidades interessadas, a NPR, a ANMPM, a ANFIP, dos auditores da Receita Federal, a ATAS dos atuários, a Auditoria Cidadã da Dívida. E ainda participamos ativamente de uma emenda substitutiva global elaborada no âmbito do Conselho Federal da OAB. Muito boa, por sinal, mas que também não teve bom tráfego, evidentemente, no Congresso Nacional. Atuamos no Judiciário. A ADI 4885, que eu acabei de referir, é a da FUNPRESP, está com o ministro Marco Aurélio, nunca apreciou sequer a medida cautelar. E aí temos a ADI 3308 contra a emenda 20, a 3363 contra a emenda 41, a 3998 é da AJUF, também em face da emenda 41, e ainda apresentamos mais recentemente a ADI 5533 contra a emenda 95 do teto de gastos, porque não tenham dúvida, impacta aqui também.
Vejam os estudos econômicos que foram feitos sobre a emenda 95 e mesmo os economistas mais favoráveis àquele modelo de responsabilidade fiscal radicalizada dizem o seguinte: esta emenda só terá esta sobrevida esperada de 20 anos se for possível uma reforma radical da Previdência. Porque eu estabeleci aqui uma tampa para não transbordar, só que tem uma bexiga ali dentro que está inflando. Então, ou eu esvazio a água e aí eu tenho de tirar dinheiro de outros lugares, aí é aquela história, saúde, educação, etc. Ou eu esvazio a bexiga, de modo que a única maneira de se suportar 20 anos deste regime sem começar a haver um caos em saúde e educação, no que diz respeito a verbas federais especialmente, é esvaziando a bexiga. A bexiga chama-se Previdência Social, especialmente regime próprio. Então, isto também tem a ver com Previdência. Ingressamos com esta ADI, relatoria ministra Rosa Weber, também sequer apreciou a medida cautelar. Esta é mais recente. As outras todas estão com Gilmar Mendes, todas as outras. Nós temos um azar imenso, muitas coisas nossas caem com o ministro Gilmar, e o que cai com ele, ali fica. Ele não apresenta voto, e aí não vai a plenário. Aqui, por incrível que pareça, ele apresentou o voto. Depois de muitos anos, a coisa de 2 anos ele apresentou o voto. Entrou em pauta. Fizemos uma mobilização, fomos lá. Mas aí a ministra Carmen Lúcia não chamou. Entrou na pauta seguinte, portanto ficou na pauta, não chamou de novo. Depois saiu de pauta e nunca mais voltou. Então, em algum momento houve uma luz no fim do túnel, depois desabou de novo e voltamos à escuridão. Tá? E só para dizer mais uma coisa importante, especialmente para quem está no terceiro regime, já passei do meu tempo, né? Especialmente para quem está no terceiro regime, que é o seguinte: a PEC 287, eu já falei 1 hora, a PEC 287 tem mais 2 novidades ruins, para quem está no terceiro regime e para quem queira aderir. Primeiro, ela tira o caráter público. A expressão caráter público desaparece do texto constitucional. Deve haver alguma razão para isto. Se o caráter público nos dá apenas estas garantias que eu mencionei no slide anterior, imaginem o que poderá ser feito se a Constituição não disser que essa previdência complementar de caráter público tem caráter público. E mais, o Arthur Maia, que foi prefeito de uma cidade da Bahia, que ele vive dizendo, eu não me lembro o nome, ele diz insistentemente que nesta prefeitura ele teve problemas imensos com a Previdência Municipal. E ele toma a união pelo município que ele administrou. Então ele inseriu ali um inciso, acho que é inciso 8A, não me lembro bem, mas ele inseriu um inciso dizendo o seguinte: que estas entidades de previdência complementar no serviço público poderão licitar o serviço de gestão. Então, em tese, uma Funpresp Júri da vida poderia licitar a gestão financeira dos recursos e passar para um banco privado, um Bradesco, um Itaú da vida. O que isso significa de risco, os senhores podem aquilatar. Nós insistentemente batemos nisso. E como ele insistia nesse negócio, de quando eu fui prefeito de Bom Jesus, não sei das ondas, Bom Jesus da Lapa. Quando eu fui prefeito de Bom Jesus da Lapa, nós no final dissemos o seguinte: então, deputado, mantenha este inciso para municípios e estados, mas tire a União. E ele pareceu sensibilizar-se, pelo menos a esse argumento. Deixaria de ser um problema para nós. Vejam que pensamento egoísta, né? Mas pelo menos a gente caminharia em algum sentido. De todo modo, o texto ainda fala dessa licitação de modo geral. Bom, onde amarro meu burro? Adiro ou não? Prazo para opção, como eu disse, está terminando. 28 de julho de 2018 é o que diz, o que passou a dizer a Lei 13.328, que alterou o prazo anterior.
E aí eu já antecipo a vocês, a ANAMATRA requereu ao ministro Marco Aurélio Mello, não sei se viram essa notícia, a prorrogação deste prazo. Pois é, fomos lá falar com ele, explicamos, mas por que vocês querem isso? Primeiro ele teve que entender que nós não estávamos requerendo de novo que ele antecipasse a suspensão de efeitos de toda a lei, era só do prazo, Depois que ele entendeu isso, demorou um pouco, mas depois que ele entendeu isso, mas por quê? Esse vai para onde esse vídeo? Mas por quê? Aí nós dissemos o seguinte, ministro, e ele também naquele momento compreendeu perfeitamente, como poderá um servidor público, enfim, mesmo do executivo ou um juiz, né, falamos sobretudo em nome dos juízes, decidir se adere ou não, se ele nem sabe se o Supremo entenderá que isso é constitucional. Que segurança ele tem para aderir se há o risco de 1 mês, 2 meses, 3 anos, 8 anos, 15 anos depois, o Supremo dizer que é tudo inconstitucional e que aquela adesão que ele fez lá atrás não vale. E aí, o que se vai fazer com a condição previdenciária dele? Vai pegar esse dinheiro todo e vai devolver para o regime próprio e vai dar integralidade para ele? Essa conta vai fechar? Primeiro o Supremo tem que dizer se esse regime é constitucional ou não. E se for, partindo desta premissa, os juízes aderem ou não, os servidores aderem ou não. E ele pareceu, no primeiro momento, sensibilizado, apresentando memoriais, etc. Da última vez que nós falamos com ele, ele terminou dizendo que tinha dúvidas se ele não estaria atuando como legislador positivo. O ministro Marco Aurélio tem muito esse aspecto, ele sempre recua quando conclui que está agindo como legislador positivo. E nós estamos tentando mostrar que não, ele estará atuando como legislador negativo, ou seja, esta data limite simplesmente não existirá mais até que o Supremo decida alguma coisa sobre a constitucionalidade. Confesso que eu estava mais esperançoso no primeiro momento, nesse segundo momento, menos esperançoso. De todo modo, ele disse que ele precisa submeter isso ao plenário. Agora, a minha expectativa é talvez na terça que vem falar com a ministra Carmen Lúcia, lá no CNJ, para pelo menos ela paute isso antes do prazo. Também estamos apresentando hoje um requerimento aí administrativo ao ministro do Planejamento e ao ministro da Casa Civil, juntamente com a JUF, juntamente com a ANB, juntamente com a NPR, juntamente com o CONAMP, para que haja, da parte do presidente da República, uma prorrogação por medida provisória. Não sabemos, enfim, o convencimento que teremos, estamos tentando uma audiência com o ministro do Planejamento, que já deu retorno para saber exatamente qual é o assunto, e talvez isso aconteça. A intenção é que, se não sair pelo Judiciário, pelo menos o Poder Executivo compreenda que isso é interessante para a FUNPRESP e JUDE, é desinteressante para o regime próprio, porque em tese mais gente vai sair, mas é interessante para a FUNPRESP e JUDE, né? E vamos ver se teremos alguma condição. Aquilo que eu disse a vocês, parágrafo 8º, artigo 3º, o exercício desta opção, para nós que viemos antes, é irrevogável e irretratável, não sendo devida qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição. Então, o que tem? O benefício especial, que é o grande atrativo. Só para falar disso e a gente para. Como é que se calcula? Aí que é o que eu acho que o Marcelo está perguntando. Eu vou também partir de 80% das maiores remunerações atualizadas pelo IPCA, desde julho de 94 até a mudança para o novo regime. Então, eu considero na partida o mesmo critério de cálculo do regime de média. Detalhe, e se a PEC mudar para 100%? A lei da FUNPRESP e JUDE fala em 80%, mas eu não tenho dúvidas que provavelmente vão querer alterar a lei para que seja 100%. Mas não será automático, pelo menos a meu ver não, porque são regimes diferentes. Agora, a tendência é que a lei acabe acompanhando a mudança lá. De todo modo, a lei dá esta regra hoje, 80%. Tiro a média dessas remunerações, parte de cima da regra, e aí eu vou ver a diferença entre a média e o teto do INSS.
E essa diferença eu multiplico por um fator de conversão. Esse fator de conversão vai considerar uma constante que se baseia em tábuas de IBGE, etc., que é de 455 se for homem, 390 se for mulher. Então eu dou um exemplo aqui. Imagine aí um homem que tenha 15 anos de serviço público no regime anterior. Imaginem que a média de 80% das maiores remunerações dele chega a 15.645,80. Essa é a média. Hoje, teto do regime geral, 5.645,80 pela portaria interministerial. Eu fiz a conta para dar um número exato. Tiro uma coisa de outra, R$10.000. Essa é a diferença. R$10.000 eu vou multiplicar por aquele fator de conversão. Né? E eu estou falando aqui em 15 anos de contribuição, portanto, considerando o 13º, 13 meses. Né? Então, como é que fica isto? Nós vamos pegar, vejam lá, esses R$10.000, estão vendo? Vamos multiplicar por este fator de conversão, que deu 0,86, aqui eu vou chegar a R$4.286. Neste caso, este vai ser o benefício. Eu somo com o teto do regime geral, nesta condição, a situação deste servidor aqui vai ser ali de R$9.931. Mas, vejam então que ele não ganha como nós, ele ganha mais ou menos ali 15 mil, um pouco mais por mês. Só que ele ainda vai ter o benefício complementar. Se ele optar pela FUNPRESP, ele ainda vai ter o benefício complementar. Esses dois, quem paga é o regime próprio, e o benefício complementar, quem pagará é a FUNPRESP-JUDE. Por isso é que eu faço, porque eu falo, façam a simulação e pensem. Tinha uma colega ontem lá em Sorocaba dizendo que a simulação dela deu 14 mil, que não é algo a se jogar fora, não é? Finalmente, posso só isso finalmente, Patrícia? O finalmente do finalmente. Prós e contras. Como eu disse, não vou dar conselho para ninguém. O ideal é que falem lá com o nosso consultor. Mas assim, quais são os prós de um modo geral? De imediato, haverá uma redução da contribuição previdenciária de quem optar. Porque hoje nós recolhemos 11%, é a contribuição do regime próprio, sobre tudo, não é? E nós passaremos a recolher apenas ali até o limite do benefício do regime geral, que também é o limite do salário de contribuição. Lembrando que nós tivemos aí o risco de chegarmos a 14% naquela medida provisória, nós impugnamos, houve uma liminar, até uma outra lei conexa com a nossa, e depois aquela medida provisória 805 caducou. Mas não tenham dúvida que isso vai voltar. Então corremos o risco aí de chegar a 14%. E aí, para o regime de previdência, para o benefício de previdência complementar, ou enfim, para o regime de previdência complementar, haverá uma escolha de faixas, que poderá ser de 6,5%, de 7%, de 7,5%, de 8% ou de 8,5%. Para quem então optar pela FUNPRESP-JUDE, para o que exceder o teto do regime geral, vai ter que escolher uma dessas faixas. É claro que o ideal, penso eu, é escolher a faixa maior, já que estão confiando no FUNPRESP-JUDE. Né? Mas teremos todas essas faixas, 6,5%, 7%, 7,5%, 8%, 8,5%. Bom, e ali sobre o valor até o teto do regime geral? Vamos recolher com a alíquota que já existe, 11%, se aumentar para 14%, 14%. Tá? Então, vejam que de imediato há uma liberação de dinheiro, o valor líquido que fica na nossa mão é maior, essa não deixa de ser uma vantagem. Segundo, aí o que alguém tinha perguntado aqui, no momento da aposentadoria, quem optou pela FUNPRESP-JUDE, né, vai poder escolher, então estou imaginando aqui, quem optou pelo terceiro regime, e quem optou pela FUNPRESP-JUDE. Ele vai poder escolher entre receber os 3 benefícios, então, o provento máximo
no teto do regime geral, né, mais o benefício especial e mais o benefício de previdência complementar. Ou ele pode optar por receber apenas os dois benefícios do regime próprio. Ele opta por receber ali o benefício no teto do regime geral mais o benefício especial. Mas isso é no momento em que ele vai se aposentar, não é antes. Esta é uma diferença do Compresp Jude com o Brasil prévio da vida. Nessa hipótese, quando ele chega nesse momento, ele passa a ter outras possibilidades ainda, a portabilidade e o resgate. Ele pode pegar esse dinheiro que ele amealhou e levar para um outro investimento. Inclusive para um outro plano de previdência complementar, se ele quiser. Ou ele pode sacar, ao invés de receber o benefício. Então ele tem essas três opções. Tendencialmente, agora é uma tendência, mas é preciso simular. Na hipótese de contribuição por longo período, aqui vocês vão encontrar aí alguns analistas que falam em 40 a 50 anos. O valor total a que fará jus o servidor que optar é provavelmente superior ao que faria jus se ele não optasse. O que significa isto? Que esta adesão é proporcionalmente mais interessante para quem ingressou mais recentemente no serviço público. Então, para o pessoal que ingressou ali pouco antes de 2013. Quanto mais próximo, ou seja, é um pessoal que, se optar, vai aderir mais, vai contribuir mais tempo à Compresp Jude, tende a ser uma opção mais favorável. Tende. A diferença tende a aumentar, inclusive, quando se analisa o valor líquido. E, portanto, para quem é mais antigo na carreira, tende a ser menos interessante aderir. Isto é uma tendência. Quanto mais antigo na carreira, menos interessante a adesão. Quanto mais novo na carreira, mais interessante a adesão, porque vai contribuir por mais tempo para este fundo complementar. Outro ponto interessante que eu já mencionei, talvez seja o mais interessante de todos. Os benefícios deste regime são reajustados anualmente, coisa que não acontece para nós que temos paridade com integralidade. Depende da luta política no Congresso. É o que a gente sempre fala. Na verdade, isso para nós é uma grande violação independente da magistratura. Ter de ir lá todo santo ano com o chapéu na mão, pedir para que o parlamentar cumpra a Constituição. E aí, quando pedimos ao Supremo, ele também se nega a reconhecer o óbvio. Em mandado de injunção, nessa gestão entramos com ação de inconstitucionalidade por omissão, caiu com o Fachin. O Fachin entendeu que a autoridade coatora deveria ser o presidente da República. Eu estou falando de subsídios da magistratura. Como é que a autoridade coatora é o presidente da República? Mas, enfim, extinguiu, agravamos, vai a plenário. Enfim, enquanto estivermos nessa situação, enquanto esta garantia constitucional de revisão anual continuar sendo uma garantia de papel, também a nossa situação aqui de integralidade com paridade é uma situação de garantia etérea. Enquanto que, neste caso, o reajuste é anual. Agora, vocês podem dizer sim, mas sempre será? Não sei, tende a ser, até hoje foi assim. No regime geral, que acaba sendo o modelo aqui, até hoje foi assim. Mas será para sempre? Não sei. Hoje é assim. E, finalmente, algo que foi perguntado aqui, o saldo que porventura exista na reserva individual do participante é patrimônio transmissível ao herdeiro. Hoje, posso falar um negócio horroroso? Não, vou falar comigo. Se eu morrer antes, nem por isso o que o regime próprio já não vai gastar comigo, imaginem que eu não tenha dependentes, mas tenha herdeiros. Não vai para o herdeiro, fica para a União. Se eu não tiver pensionistas, sorte da União. Aqui não. Qualquer herdeiro, até mesmo herdeiro por opção, né, testamentário, etc., qualquer herdeiro poderá ter o que remanescer deste fundo como objeto da herança. Tá bom? E os contras?
Primeiro, é o que eu falei, é a antípoda daquela tendência anterior. Na hipótese de contribuição por período mínimo, o valor total a que fará jus o servidor tende a ser inferior ao que ele faria jus se não tivesse optado. Então, quanto mais tempo, menos interessante a adesão. Mas isso é apenas tendencialmente. Tem de fazer a simulação. Como o Lupato falou, ele fez as simulações, né? Lupato é de que ano? 95. Para ele não foi interessante. Segundo, a aposentadoria no regime de previdência complementar é calculada, é aquilo que eu falei para vocês, levando em consideração a expectativa de sobrevida. O servidor que vive além do previsto passa a receber um outro benefício, que é esse benefício de sobrevivência. Você não cumpriu o acordo, você tinha que morrer naquele ano. Se você não morreu, se você quer insistir, quer romper o acordo, tudo bem, você será assistido, mas já não será com o mesmo benefício. É um outro benefício e a queda cai em de 20% a 30% e sai deste fundo que foi criado depois, especialmente para essas situações. Este fundo é para equilíbrio de situações como essa, situação de invalidez. O fundo também é para reequilibrar a condição do homem e da mulher, que acabam tendo o mesmo tratamento da Funpresp Jude. Então, para tudo isso, serve este fundo, esse FCPE. E aí, para terminar, meus caros, o risco inerente à opção por um fundo de pensão. Alguém me disse, mas do jeito que está, agora todos os novos vão contribuir para o regime próprio até o limite do regime geral. Quando a gente chegar lá, se hoje a condição já está problemática, estará pior ainda. É verdade? É verdade. Quem está no meio do caminho acaba tendo um prejuízo indireto, porque os novos que estão entrando já não contribuem sobre tudo. E nós vamos querer o provento integral. Então pode acontecer aqui o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu não sei aonde. Vão cortar mesmo o direito de quem tem já o direito adquirido, mesmo a pensão de quem tem o direito adquirido. Pode acontecer? Pode acontecer. Cenários apocalípticos. Pode acontecer. Agora, para quem insistentemente me pergunta isto, eu repergunto, sim. E na Funpresp Jude não pode acontecer? E aí, são duas questões. Bem ou mal, o nosso regime próprio está basicamente assentado em texto constitucional. As regras da Funpresp estão em lei ordinária, onde é mais fácil mexer. Segundo, nós sabemos que são fundos de pensão no Brasil. Até coloquei alguns exemplos lá, Postales, Rubemberto, etc. Pode dar certo, esperamos que dê. O governo vive dizendo que este é o maior, ou será o maior fundo de pensão da América Latina. Que seja, quero que dê certo, mas pode não dar. Se não der, pela lei, o Tesouro não tem responsabilidade. É claro que isso vai ser objeto depois, se isso acontecer, de demanda judicial. É claro que nós vamos dizer que o Tesouro tem responsabilidade, mas a lei não diz isso, não diz em que termos. E aí vem uma segunda pergunta. Diante deste quadro, o que em tese é mais fácil quebrar? O Tesouro ou um fundo de pensão? Então, no final das contas, tem um certo, eu até brinco ali, um ato de fé. Eu vou acreditar que o Funpresp Jude vai dar certo. Tem gente que quer migrar para ter o benefício especial, mas não quer realizar o ato de fé. Então não vai para a Funpresp Jude. Mas eu diria, para quem tem um perfil mais conservador, como é o meu, que se migrar, falo agora por mim, talvez a melhor opção seja a Funpresp Jude, porque de todo modo, até aquela faixa de 8,5%, tudo que se aporta, a União aporta equivalente. Nenhum outro investimento, nenhum outro fundo complementar, que será privado, terá esta garantia. Mas eu posso conseguir um percentual que supere este aporte correspondendo à União. Pode, vai ser uma aplicação de risco, aí é com cada um. Mas como eu disse, aquele colega do Ministério Público, inclusive, propunha isso, não migrar para a Funpresp Jude. Concluo, essas seriam as perguntas. O que é melhor para o meu futuro? Para o de vocês? Resposta, não sei. O que podemos fazer a respeito? Já dei a resposta, estamos tentando, primeiro, evitar pioras. Segundo, lá atrás, questionamos essas alternativas. Terceiro, como os nossos questionamentos até hoje não tiveram eco, estamos tentando informar.
E aí, como eu não tenho mais tempo, eu apenas peço que deem uma olhada lá no site da Anamata, entrem na área interna do associado, vai ter uma aba lá, FUNPRESP e JUD. Explorem tudo que tem lá. É a melhor maneira de se informarem. Tem lá, inclusive, uma tabela, uma planilha, façam ali a simulação, procurem esse advogado que nós estamos oferecendo para a consultoria e aí decidam. Tá? Informem-se. Não será uma palestra que vai dizer para vocês se devem ou não. Precisam tomar esta conclusão pessoalmente e para isso precisam se informar. Tem muita informação nessa aba lá da Anamata. O regime o novo regime é pior ou melhor que o antigo de paridade e integralidade? Já falei, prós e contras, depende do ponto de vista. Se nós tivéssemos atendida a garantia do inciso 10, revisão anual, eu diria, do meu ponto de vista, é o melhor, mas não temos. Se ingressei depois de outubro de 2013, portanto já estou nesse terceiro regime, devo me vincular à FUNPRESP ou posso escolher outros planos oferecidos no mercado? Eu falo aí por mim, eu tenho um perfil conservador, inclusive em aplicação bancária. Eu não optaria por outra coisa. Porque pode dar mais? Pode, mas aí é aquela história, o olho do dono é que engorda o gado. Eu terei este tempo, eu terei este conhecimento, eu terei este fígado, não sei. E aí a música do Renato Russo, quando tudo está perdido. Eu termino aqui com o Drummond para falar isso aqui. Isso aqui me lembra muito a mim mesmo, quando eu comecei a pensar sobre isso. Pergunta o que não sendo, resta perfilado à porta do tempo, aguardando a vez do possível. Pergunta ao vago sem propósito de captar maiores certezas, além da vaporosa calma de uma presença imaginária dada aos quartos do coração. Incerteza. E aí ele termina, a ti mesmo nada perguntes. Só que eu vou divergir. Neste momento, a ti mesmo tudo perguntes. Mas essa resposta só vocês vão poder dar a si próprios, tá bom? Desculpem a demora, é isso aí.